Eu acho que é melhor. Boa tarde a todo mundo, sejam muito bem-vindos ao Quem Sabe Voleibol. Vou esperar a galera entrar. Nosso convidado já está entrando. Hoje vamos receber aqui o jornalista Olivério Júnior para trocarmos experiências sobre o mundo do voleibol, sobre atletas, sobre histórias na beira da quadra, sobre momentos. Deixa eu chamá-lo aqui. Já enviei o convite, ele já está entrando. Hoje nós vamos receber o jornalista Olivério Júnior, vai dividir aqui com a gente histórias. Sei que tem uma galera que está chegando do trabalho, outra galera que ainda vai chegar, mas a live fica salva aqui no Quem Sabia Voleibol. Quem puder curtir, quem puder compartilhar, quem puder passar para os amigos. Tô esperando só ele entrar, ele já vai entrar. Aqui no Rio de Janeiro tá muito calor. Hoje fiz um dia de sol lindo, eu não sei como é que tá aí na cidade de vocês. E aí, Alexandre, Brasília tá muito calor? Brasília sempre é muito calor, né? Sempre que eu vou aí é muito calor. Tem um tempo que eu não vou. Quem vai jogar o Master de Saquarema mês que vem, de 15 a 22. No Clube Enem aí. Cadê o professor Olivério? Cadê o jornalista Olivério Júnior? Aqui, ó. Saudações beneditinas. Fala, Varita. Muito calor aí, né, Alexandre? Imagina. Eu acho que nunca teve uma vez que eu tenha ido a Brasília que não tenha feito muito calor. Fala, Clóvis, tudo bom? Tô esperando aqui o Olivério Júnior entrar. Ele entrou, ó. Eu assinei aqui pra ele. Eu vou chamá-lo aqui. Eu mandei pra ele aqui o convite. Nossa, quanto tempo eu não faço uma live? Saudade. Agora foi. Muito boa tarde. Grande abraço a você, Quinho. Você tá bem, cara? Eu tô Eu ótimo, vejo, tô melhor agora, tô em ótima companhia, pô. tô com pô, uma... eu vejo sua batalha no voleibol. Você é um cara que gosta mesmo desse esporte. E eu admiro isso muito. Ah, com certeza. Acho que é um esporte que deu tanta alegria pro Brasil, né? E a gente ainda parece meio que amador na hora de cultivar, cuidar e contar essa história, né? Então eu acho que eu vou tentando fazer isso aí, né? É uma coisa que a gente tem que muitas vezes ponderar, né? É o esporte brasileiro de maneira geral. Sim, total. Ele fica muito, ele é extremamente importante para a sociedade, mas é relegado a um segundo plano, né?
Sim, Muitas vezes as pessoas acabam deixando para um lado, para o outro, enfim. Nós precisamos muito, como país, melhorar muita coisa, né? E não seria diferente no esporte, né? A gente tem muita coisa que a gente precisa fazer, melhorar, aperfeiçoar, né? Então a gente teve aí, talvez, o voleibol durante um grande período, acho que até hoje, talvez, é, ainda exista, porque você teve uma época com o automobilismo, com a Ayrton, essa coisa toda que dominava a mente das pessoas, mas o voleibol sempre teve ali entre os principais, se não era o segundo, era perto disso em relação ao contexto, né, sim. de principal esporte do país ou de um dos principais esportes do país. E a gente precisa voltar a isso, né? Não só no voleibol, como outros esportes. O basquete, por exemplo, foi bicampeão mundial. Bicampeão mundial 62. e tantas coisas. Pega lá na década de 70, pensar que aquelas mulheres ganharam bronze. Quando eu vejo aquilo, acho que é um feito tão inimaginável, né? E elas conquistaram tantas coisas aí. Eu vejo a parte da Hortência e da Paula, que eu acompanhei tanto com a Janete. Quais outras também, porque eu vi esporte de um conceito geral e Olimpíada também, né? Eu sempre fui apaixonado por esporte. Então, Você assim, imagina, você imagina o privilegiado que eu fui. Eu tive na foi quadra, do lado da quadra, com todo esse manancial de Oscar e de tantos outros jogadores, né? Porque a gente não pode falar, tem Carioquinha, pô, tinha tantos outros, né? Eu não peguei o Edivar Simões como jogador, porque eu comecei em 78, mas eu já peguei o Edivar como treinador no basquete, Mortari, caramba. o Hélio, né? Sim. Pai do Elinho. Então, o Hélio ainda viu uma parte pequena da carreira dele, que era um baita jogador, né? Isso no basquete. Eu vi Aí você jogo vem. gravado dele já. Você já? Já vi jogo gravado, já. Isso. Então, aí eu pego o voleibol. E o voleibol, do final dos anos 70, ali, 78, ele faz aquela caminhada toda na década de 80, né? A Sim. medalha de prata em 84, né? Com aquele time de Montanaro, Badalhoca, Renan, William, William. Renan, né? Que era um time espetacular, né? Muita É, coisa. Você pensar que e eram os aí caras começa baixos, né? Em 80 e pouco, isso, que conseguia fintar os bloqueios soviéticos. Mas, ó, isso. você falou disso. Aqui a gente tem medalha. Eu acho que essa aqui acaba sendo a primeira. Ai, quase que eu caí. Esse Eu tenho a de literalmente é um 77. quadro de medalhas, né? Esse é um Eu tenho quadro de vários, ó. medalhas. Esse aqui é o de 77, que é aquele time juvenil, que é o último que joga 3-3, que o Renan ainda Sim, levantava. Aí sim. esse aqui foi no Brasil. Eu tenho essas sortes, tá vendo? O Bottom de Quando a gente fala 64. de 3-3, 5-1, né? São Isso. as maneiras como o voleibol jogava antigamente, que eram três atacantes e três Levantador. levantadores, né, no campo, né? O 5-1 já é um levantador e cinco atacantes, né? Que é uma distribuição de Exatamente. jogo que o cara tem que estar ligado o tempo inteiro. Mas tem tanta coisa legal. Aliás, como a gente pode falar que o voleibol de todos os esportes foi o que sempre se reinventou para melhorar a dinâmica de jogo, né, do ponto normal, que só Sim. depois que você, a partir de um saque, fizesse o ponto. Hoje não, hoje todo ponto é tie break. Então são tantas coisas legais e o voleibol tem muito dessa história, né, de Tem. modernidade, de sincronizar com o período que você está vivendo, de coisas espetaculares, né, que fazem evidentemente a evolução da modalidade, né? E é legal você falar da dinâmica, porque quando você fala da dinâmica para mudar o ponto, se você pegar a Copa Japão na década de 80, eles já faziam o jogo de até 30 pontos, de um set só, para testar essa dinâmica, para ver se conseguia. Mas eu Como assisti um tie break, documentário como tie break, francês. né? Como Hã? tie break, como tie É. break. Só que eu assisti um documentário francês que eles contam a história de Toulouse, quando jogaram contra o Brasil, que eles estavam. Eu tenho o jogo, né? E eles estavam ganhando de 14-7, e eles não conseguiam botar a bola no chão, eles não conseguiam. O Brasil ia lá fazer mais um ponto, que era vantagem, fazia mais um ponto. Eles precisavam ganhar aquele set para classificar. E era o jogo da morte. E o Brasil ganha o set, né? Então, assim, eles ficam arrasados. E acho que, pelo que eles comentaram na época, o Tili e todo mundo, e eu tenho a blusa do Tili daquele jogo, ele eles ficaram como se fosse 24-19 das mulheres aqui. Então aquele jogo ficou marcado. Só que como na programação, aquilo mexeu com toda a grade da programação francesa, ali começou a pensar que a gente tem que fazer alguma coisa para que o jogo seja mais dinâmico, seja mais rápido. Tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Então, assim,
Eu acho que é legal a gente mostrar, porque às vezes a garotada de hoje não fica assim, pô, o jogo era chato. Fala assim, cara, pra você ganhar um jogo há 20, 30 anos atrás, você tinha que ter um físico excepcional, senão você não aguentava jogar. E assim, né, Quinho? A gente tem que viver dentro da era ou do momento que a gente vive. Hoje, quando a gente fala de futebol, né, que é uma coisa que eu também gosto muito, aí o Uhum. cara, mas se o Pelé jogasse hoje, ele não ia fazer 1.284 gols como ele fez. Não, ele ia fazer 5.000. Porque ele era um gênio. Porque ele era um gênio. Com Hoje a bola, certeza, vamos lá. com certeza. A gente tem que ser o melhor. Todo mundo fala que eu fui um grande repórter. Eu talvez tenha sido muito bom em ter me destacado naquele meu período. Hoje é outra dinâmica de comunicação. Totalmente. Mas, posso falar uma coisa, minha opinião? Eu acho que na época de vocês, o que eu reparava muito é que a notícia ela tinha que ser verídica, ela tinha que ser real. Vocês não tinham o poder de errar a notícia, isso eu reparava muito. E eu acho que vocês passavam, vocês vinham. Eu lembro que eu reparei uma vez que estavam te homenageando, não sei onde é que foi, mostrava que você veio lá da Rádio Pelé, você passou por não sei onde, você passou por todos os estágios. Eu acho que chegar ali na beira da quadra foi a personificação do que você se transformou. É a qualidade. O que eu acho que falta hoje em dia é a qualidade, porque assim, você hoje presta uma desinformação e isso gera like. E todo mundo acha isso legal. E tem uma coisa importante, né, Quinho? Quando a gente começa a falar, é muito fácil, é muito difícil você falar na primeira pessoa, né? Eu. Eu só posso falar de mim porque eu tô comigo 24 horas por dia. Então Sim, eu posso falar dos outros com um olhar de admiração, ou talvez até uma crítica, mas o meu eu sei porque eu cheguei, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu trabalhei para estar onde eu estava e onde eu estou, né? com Então, certeza. é assim, quando as pessoas me perguntam, como é que você é? Eu era goleiro do Santos, eu treinava, eu era um gandula de luxo do Pelé, a verdade é essa, para falar o português bem claro. Então, o Pelé ia treinar com o professor Júlio Mazei. O Júlio Mazei foi um preparador físico emblemático do Santos e que batia na bola como poucas pessoas que eu vi. Gilmar Rinaldi batia muito bem na bola, né? Quando você olha assim, você tem o Éder que batia forte. O Rogério Ceni, ex-goleiro de São Paulo, hoje treinador do Bahia. E o Tele Santana também. Também. Se você falasse assim, ó, eu vou colocar uma estaca aqui e essa bola vai ter que bater na metade da estaca. A bola ia bater na metade da estaca. Tanto pro Tele, pro Rogério Ceni, pro Gilmar Rinaldi e para esses jogadores que eu te falei. E evidentemente que eles eram muito bem preparados. E aí eu encaixo nisso este preparador físico, Júlio Mazei, que batia na bola como poucos. Então eu ficava no gol. Na realidade, eu ia devolver a bola para o Pelé. Ela ia no fundo da rede, eu ia pegar e devolver lá para o Pelé ou para o professor Júlio Mazei. Então o que ele fazia? Ele cruzava a bola. Então, se fosse na cabeça, o Pelé fazia o gol. Se fosse de pé direito, ele fazia o gol. Se fosse de pé esquerdo, ele fazia o gol. Se fosse para ele dar uma chaleira, ele fazia o gol. Se for para matar no peito e depois, na hora que ela estivesse caindo, ele bater de sem pulo, ele ia fazer o gol. Se fosse para dar de bicicleta, ele ia fazer. Então, hoje, quando as pessoas falam, a gente tem que sempre falar, o Pelé foi o maior jogador de futebol de todos os tempos. Gênio, acabou. Então, Mas ele jogou com muitos gênios, coisa que você não tem hoje. sim, e aí eu também comento, eu falo assim, Pelé jogou muito, mas se a gente pega e vê a história do Garrincha, como é que um homem conseguia jogar com aquelas pernas e jogar o que ele jogou? É uma coisa É, impressionante. Cabralzinho, que foi reserva do Pelé, jogava uma enormidade, mas não vai jogar. Eu vou contar uma história aqui. O Eli Coimbra, que era repórter, que me ensinou muito, e eu tenho que agradecer a ele, ao Flávio Prado, Era um ao grupo, também vamos comentar que era um grupo, né? Eli Isso. Coimbra, você, Marco Antônio, Paulo Russo, vocês quando Mas, juntavam ali. mas tudo começa em Santos com o Paulo Soares, que foi o primeiro narrador com quem eu narrei um jogo. Ele com 15, eu com 14 anos. Luiz Roberto, hoje narrador da Globo, com quem eu tive a honra de trabalhar 2 vezes, aliás, 3 vezes. Na Rádio Cultura em Santos, depois na Rádio Gazeta em São Paulo e depois na TV Bandeirantes, porque as pessoas se esquecem, mas o Luiz Roberto trabalhou um período muito curto, mas espetacular. Paulo Soares foi narrar um jogo na Bandeirantes e ele não sabia o rodízio, ele não entendia o rodízio, né? No voleibol, para dar o Igual saque. O Silvio Luiz também, quando ia narrar, também era muito engraçado. Mas o Silvio virava um espetáculo. O Era Paulo ele se importava em fazer a transmissão daquilo.
Eu E queria o te perguntar Silvio, até hoje, o que que é jararaca? Toda vez que o Bernardinho entrava para sacar, ele falava hum, assim: Olha, lá vai a jararaca. E ele fazia assim, eu vejo, eu falo, gente, eu tenho que perguntar para alguém, que eu sou doido para saber o que que é por causa jararaca. da bola, por Ah, causa da é? bola. A bola que ele sacava, ela fazia isso aqui, ela movimentava. Então, a jararaca, né? Uma cobra. Caraca. Aí, são dois caras importantes, que eu, o Marco Antônio Matos, Cara, um gênio. gênio, né? Porque ele adaptou linguagens, Gilson Mão de Pilão, E o que tempo? ora, E o na tempo hora ele que o falava cara assim, sacava, Gabu. Era e na hora que o cara maravilhoso. sacava errado, ele que hora, hein? Como quem diz, pô, vai errar logo agora, E a vozinha que ele né? fazia, né? Que hora, né, amigo? Não sei o quê. Ele É, fazia ele dava um humor no negócio que você não e, conseguia, você ficava focado nele. e eu vou te contar a história desses dois personagens, o Paulo Soares, o amigão, e do Marco Antônio comigo. Sim. O Marco Antônio chega e senta comigo no ginásio do Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte. Estamos. Falou, velho, eu vou transmitir. Eu não me lembro se era um sul-americano de clubes, uma coisa assim. É o Copa do Brasil, talvez. Eu não sei nada de voleibol. Ele era um baita narrador de futebol, né? E ele tinha os seus jargões, pé de ferro e tal, e papai rapidamente depois ele incorporou. Ele suava, ele estava na quadra e a gente ia transmitir. Eu falei, então vamos fazer o seguinte: amanhã a gente vai transmitir. Um dia antes, você vai, que eu vou te explicar os rodízios, como é que eles são, saque, como é que é na rede, bordo da rede, ataque de três, para explicar tudo isso para ele, ataque da linha dos três e tal. O Sim. cara não pode pisar na quadra, né? A quadra, o, a similaridade da quadra. Eu sou árbitro formado de voleibol, tá? Porque eu precisava entender basquete, voleibol, futebol. Fui me formar em tudo para poder não falar besteira, que esse era o grande mote daquele jornalista. Hoje o jornalista entra no ar, fala uma coisa, daqui a 2 horas ele fala completamente outra, e tá tudo. Naquela época não tinha. Você ia levar um tempo para voltar no ar. Você não podia ficar com uma notícia mentirosa do dia seguinte, senão você era ridicularizado. E graças a Deus eu nunca tive que voltar no ar para corrigir uma notícia. Isso talvez seja o melhor prêmio da minha parte. Com Então, o certeza. que acontecia com ele? Ele sentou, mas ele suava, parecia uma bica. E eu fui tentando explicar para ele o jogo. Ó, tá vendo o rodízio? O cara sai da rede e vai para o fundo. Quando ele sai da rede e vai para o fundo, ele vai sacar. E aí o time inteiro faz uma rotação. Isso é a mudança de posição. 5-1. 5-1 são 5 atacantes e um levantador. Se ele estiver no fundo, ele infiltra para atacar. Se ele estiver na rede, ele vai guardar a posição dele. E aí ele vai ver como é que ele vai fazer a distribuição dele de jogo. Aí ele fala, o que são os sinais? Né? Sim, Todos aqueles jogada. sinais. Isso aí depende de cada treinador, de cada levantador, de cada time, porque isso é uma linguagem que eles colocam entre eles. Então o cara sabe Sim, se é para sacar na diagonal. O levantador faz o comando do jogo. E, inclusive, ele põe o que ele vai fazer para os jogadores. Então o atacante de meio vai infiltrar, enfim, vai vir o cara de trás. Você tenta enganar o outro lado. E sim. explicando tudo isso para ele, depois, graças a Deus, deu muito certo, porque ele se tornou, talvez ao lado do Luciano do Vale, um dos maiores locutores da história do voleibol brasileiro. Com O certeza. Luciano do Vale, que virou Luciano do Vôlei, tinha uma sombra e ele sabia disso, porque o Marco era muito bom tecnicamente transmitindo o jogo. Ele, Eu ele, achava o Luciano emoção. O Luciano gritava, ele botava pra fora, tipo assim, ele queria estar ali na beira da quadra falando. E o Marco Antônio vinha dando eu especificava pra você, esse saque aconteceu não sei o quê. Agora, parará, parará. Foi assim que eu fui aprendendo voleibol. isso, aí peguei um papel e comecei a explicar para ele o que era ataque, ataque de fundo, ataque da linha dos três, ataque de meio, o que era China, desmico. E aí fui explicando para ele e tal. E, cara, ele pegou muito rápido, a verdade é essa, e ficou espetacular muito rápido pela capacidade dele, não pela explicação, pela capacidade dele, porque ele era um cara extremamente capaz. E o Paulo Soares, um dia eu estou em casa, toco o telefone, era o Paulo Soares. Olibério, obrigado pela indicação, porque eu indiquei o Paulo e o Luiz Roberto para a Bandeirantes, os dois, porque eu havia trabalhado com os dois. O Paulo, desde a primeira transmissão que eu fiz aos 14 anos, ele sentado em Fernandópolis. Fernandópolis tem um time de futebol que jogava contra o Jabaquara, foi um jogo que empatou acho que 2-2. 1978, 5
de dezembro de 78, se não me falha a memória. É igual a mim, grava as datas dos negócios, grava É. tudo. Aí ele sentou em cima de um telhado para transmitir o jogo do lado do estádio, e eu dentro do estádio. Um calor, Quinho, mas um calor, cara. Mas assim, um calor 40 graus, eu acho que 40 graus parecia que tinha ar-condicionado ligado, mas um calor danado nós transmitimos um jogo. Esse foi o primeiro jogo dele como narrador e o meu primeiro jogo como repórter, né? E aí a gente criou uma empatia, uma amizade muito grande. E ele me liga e fala assim: ó, deu certo, a Bandeirantes me escalou, eu vou transmitir um jogo de voleibol. Oliveira, eu não sei nada de voleibol. Telefone. Porque o Marco, eu tava na quadra. Sim. Então, aquele cara que saiu ali, agora ele vai lá para a linha de saque. Ele vai sacar porque ele estava na rede, conforme houve o giro, o rodízio, então ele vai para trás e vai ser o que vai sacar. E eu podia explicar. Agora você imagina no telefone tentando fazer tudo isso para ele. Tem E foi legal, celular, sim. mas ele pegou rapidamente. Ele era. O Paulo era um cara maravilhoso, além de ser um baita ser humano, né? J. Júnior, J. Paulo Júnior, nossa, Soares, quantas transmissões, gente, que Paulo saudade. Soares, Eduardo Silva em Santos, que é assim, o grande professor de muitos de nós que viemos de Santos, o grande professor, muito embora bastante jovem, o Eduardo deve ter 2 anos a mais que eu, 3 anos no máximo a mais que eu, mas é um cara que foi professor de todos nós, porque nasceu para fazer esse negócio, um cara que tem a mão cheia para fazer comunicação. Enfim, foi sempre um grande chefe. Todas as pessoas que passaram por ele andaram na carreira, Sim. né? A maioria está na Globo em São Paulo hoje, quando veio de Santos. E a única coisa que me chateou, porque eu sempre brincava com ele, eu falei: Edu, quando é que você vai sair de Santos? Tal. Ele nunca quis sair de Santos, né? Ele gostava demais da cidade, ele não queria perder esse vínculo. Tanto que ele é um dos responsáveis pela minha vinda. Ele e o Paulo Roberto Morsa, o comentarista, de eu sair de Santos. Era uma terça-feira de carnaval. Na quarta-feira de cinzas, a Gazeta precisava de um repórter, a Rádio Gazeta. Sim. Eu encontro na avenida, eu encontro o Paulo Roberto Martins. Paulo Roberto Martins, que é o Paulo Morsa. E ele fala assim: pô, precisamos de um repórter, bem que você podia ir. E aí o endosso do Eduardo Silva e eu subo com o Paulo Roberto de ônibus, naquela época aí, de ônibus, para minha primeira pisada dentro da Gazeta. E aí eu já volto contratado e eu devo tudo isso ao Edu, porque eu fazia as férias dele na Gazeta, o Pedro Luiz, Pauliello, que foram os grandes narradores da história do futebol brasileiro, naquele momento já chefe de equipe, comentarista. Ele me contrata e dali eu fui da Gazeta, eu fui para a TV Record, da TV Record eu volto para a Gazeta TV e já vou direto para a Bandeirantes, aí onde eu fiquei 11 anos fazendo muita, muita coisa legal, porque você fazia Olimpíada, Copa do Mundo, Campeonato Mundial de tudo quanto é modalidade, e o voleibol naquele momento era o segundo maior índice de audiência em transmissões. E Eu aquilo tenho foi muita coisa aqui daquela época de vocês, mas sabe o que que eu me lembro de você? Era uma fita, era um amigo meu, ele tinha umas fitas, eu trouxe essas fitas, eu transformei. Tava a série de amistosos que o Brasil fez contra Cuba em 83, você de Uhum. cabelo pretinho, aí o Luciano do Vale começa falando e ele joga lá pra baixo. Disso, dessa época, eu tenho isso aqui, ó. Hum. Isso aqui é da Mireia, tá? Ó, Casaquinho de Cuba. Era o trezentésimo, trigésimo jogo da Mamita Pérez. E aí ela tava lá, tava até com uma faixa na cabeça, aí você aparece lá embaixo falando que ela tava com a faixa na cabeça, só que ela ia jogar. Eu me lembro que eu olhei, quando eu passei, quando eu transformei a fita, eu já era um garoto, já tinha quase meus 10 anos. E eu tentando entender, eu falei, caramba, ele tá ali na beira da quadra, e você ia dando ponto, você ia falando. E agora aconteceu isso, e agora vai entrar fulana, e agora vai botar Beltrana. Ele pode fazer uma inversão. Você ia dando mais ou menos a dica do que ia acontecer. E ia acontecendo. Vai Por causa trocando, do vai comentarista. fazendo. Por Eu fui causa do entendendo essa comentarista. comunicação e achei aquilo espetacular. Por causa do comentarista, né? Porque você tá ali no campo, que é uma coisa que não existe mais hoje, né? O É. repórter basicamente morreu no futebol e nos outros esportes. Mas quando você tá ali, você tá pulsando o jogo. Então o que a gente tinha como obrigação, e o Luciano, que era um gênio da comunicação, gostava muito disso, ele é assim.
para deixar claro. Todo mundo fala assim, pô, como é que era o Luciano? Tinha 2 pernas, 2 braços, uma cabeça, 2 orelhas, um nariz, 2 olhos. Gente, só Uma que ele coisa tinha era uma coisa. narrador, uma coisa era. É, eu sei. Pessoa física e pessoa jurídica. Exatamente. Quando ele ia transmitir, não tinha para ninguém. Nunca, ele foi um dos maiores locutores da história do esporte brasileiro, ponto. Você era Sim. amigo dele? Não, não era. Não era, eu não Conta tinha. a Eu não história tinha. do aumento. Eu sei da história do aumento, acho tão engraçada. Você não vai A, encher a, de vagabundo? não, é assim, a história do aumento é o seguinte, nós estamos numa reunião, eu estou no fundo, eu não gosto de reunião, tá? A minha vida inteira eu fujo de reunião. Porque as pessoas não estão preparadas para ouvir, elas querem falar, mas elas não querem É, ouvir quando você tem que dizer, ó, isso aí não tá certo, isso aí você errou, você não foi bem, né? faz Então, parte, né? eu tô lá, tô na minha, tô sentado lá no fundo. E a palavra vagabundo, para mim, não é o desocupado. Ela não é sinônimo de desocupado. Vagabundo é o cara pilantra. Eu sou santista de nascimento. Então, quando você fala em Santos, vagabundo é o cara pilantra, mau caráter, o cara que faz alguma coisa para prevalecer em cima dos outros. Eu era muito jovem. Nós estamos falando em 89. 89 eu tinha 25 anos. Aí eu tô no fundo, tá assim, o Flávio Prado à minha esquerda, sentado numa poltrona, e do lado direito tinha uma, um sofá onde estavam sentados Eli Coimbra, olha só o time, Datena, Cabrini, Elia Júnior, a Simone Melo estava mais lá na frente, o Marcelo Bianconi, que nos deixou recentemente, estava também à minha esquerda, assim, que eu me lembre, são esses personagens, né? São tudo e tal. E aí, o Luiz Andreoli estava nessa reunião também. Nossa, só o time. Não, o time da Bandeirantes era um time, era Era todo muito mundo bom. magrinho, mas era um time de peso. Esse time era um time. A gente batia bem na Globo, mesmo. Aí nós Verdade. temos sentado ali e ele vai e fala assim, cambada de vagabundo e bate na mesa. Aquilo me ofendeu de uma maneira. Por isso que eu não gosto de participar em reunião, né? Porque aí eu fui, você tá, depois fui na direção dele. E, cara, eu tava babando. Aí o Eli me segura. O Eli era um cara assim que. O Eli e o Flávio Prado. Eles eram os caras que tiveram todo o carinho comigo quando eu saí da Gazeta e vou pra Record. Eu vou pra Record pro Flávio ir pra Bandeirantes, já era uma coisa que tava meio no caminho, já tava muito andado. Então eu tive que ir pra Record, que pra mim era maravilhoso. Eu saí do rádio pra ir pra televisão, a televisão Sim. pagava muito melhor. E o Flávio já estava sabendo que ia sair da TV Record para ir para Bandeirantes. Que aí depois foi o Silvio Luiz e por último foi o Eli e depois fui eu também. Porque aí eles falaram assim, tem que trazer aquele moleque. Tem que trazer o moleque lá de Santos. Porque o Eli, ele falava que eu era ele mais jovem. Que eu tinha... porque eu gostava de reportagem mesmo. Não era, para mim não era... Para mim, assim, a coisa mais feliz da minha vida naquele momento era eu poder fazer uma transmissão legal, ver meus ídolos de perto. Você imagina, você entra numa quadra, aí você olha Montanaro, aí você olha o Willian, e depois eu ainda fiquei amigo desses caras. Tão bom, Já, né? né? Pô, tão Porque depois você fica incrível. amigo deles. E aí, isso no vôlei. Aí você vai no coisa e fala assim, pô, mas eu vi a Hortência, a Paula jogar, agora eu tô aqui com ela, tá a Janete ali e tal. Buscando feedback. Pô, Isso. Aí você vai no futebol, você fala, poxa, eu vi muito o Pita jogar, porque o Pita jogava 2 times acima do meu no Santos. Mas eu ia só para ver o treino do Pita, o toque de bola dele, aquela coisa refinada. Eu gostava de ver aquilo. Aí, de repente, eu ia entrevistar o Pita, sabe? Isso era muito legal. É aquele menino lá de Santos, que é caiçara, e que de repente entra num mundo que você fala, pô, será que isso aqui, você me belisca, será que isso aqui é verdade? Né? E aí você vai para a Olimpíada, acontece tudo de uma maneira muito legal. Olimpíada, o Brasil ganha a medalha no Dia dos Pais, a medalha masculina. conta, essa história também é legal. Tem uma história lá. Você gosta muito do Marcelo Negrão, né? E assim, eu fiz o acervo do Muito. Marcelo. E você tem Isso, uma história da câmera lá, da Globo. A Globo gasta isso. 100 mil, você A gasta. Globo, a Globo pagou US$ 100 mil Aqui. para ter uma câmera que é comum, mas Sim, paga, na quadra. isso.
para estar a Fátima Bernardes, era a repórter da Globo naquela final. E E foi com o aí, Pedro Bial, eu acho que estava junto, que eu acho que era a primeira cobertura que ele fazia ele de fazia Olimpíada. isso. Ele falou essa semana, inclusive, que 92 foi a primeira cobertura dele de uma Olimpíada. Aí tá Foi. tudo certo, cara. Tá tudo certo. Até aí tá tudo legal. Mas acontece que tinha um cara que eu gostava muito e que eu tinha boa relação, chamado Ayrton Senna. Que fez Esconde essa campeonato, daí. foi. Eu vou ó, antes de eu contar essa história, eu vou dizer para você o seguinte: você lembra todos os números e todos os nomes dos jogadores da Olimpíada de 92? Eu acho que eu lembro. Então Maurício. vamos lá. Então, Maurício. não, peraí, eu vou dar e você diz se eu estou certo ou não. Um, Marcelo Negrão. Isso. Dois, Jorge Edson. Três, Giovanni Gávio. Cinco, não tinha quatro, Paulão. Não tinha os números que eu não gosto, 4 e 13. Aí, 5, Paulão. 6, Maurício Lima. Tá certo. 7, Janelson. Isso. 8, Douglas Chiarotti. 9, Capitão Carlão. Isso. Tá aqui também. 11, Amauri. Isso. 12, Pampa. 14, Tandy. E 15, Tauro. Exatamente. Eu tenho Nunca todas mais essas aqui. perdi. Você vê como é que eu nunca mais perdi o número das camisas desses jogadores. Essa é a seleção com as camisas que eu citei, que ganha a primeira medalha coletiva olímpica de ouro do Brasil. Verdade. E aquele dia eu tava muito inspirado. Eu consegui arrumar uns 100 metros de cabo e tive que ir de madrugada para o ginásio, porque assim, a segurança era total em Barcelona por causa da possibilidade que existia de se jogar uma bomba, porque você tinha os conflitos na Catalunha e tal, papapá, aquela coisa toda. E aí eu falei, pô, só falta essa. A gente vir para cá ainda tem alguém. Mas eu acho que eles entenderam que aquilo ali era um congraçamento da humanidade e ninguém fez, não. Não teve nenhum Graças a episódio, né? Como Deus. teve em Atlanta 86, que teve aquela bomba, né? Foi. Aí eu fui e falei, bom, a Bandeirantes, vi com o seu Tete Alfonso, que era o nosso coordenador e chefe, onde é que a Bandeirantes ia transmitir? Dessa posição. Aí eu consegui pegar e amarrar um fio, levando por dentro, sem ninguém ver, porque se ver eles não deixavam, até a beirada da quadra. E eu consegui. Gastei $50. 50 dólares. Gastei $50 para comprar o fio e fazer tudo isso que eu precisava fazer. E fui com um engenheiro técnico espanhol que não entendia. Eu acho que ele entendia mais de técnica do que ele. Ele falou assim, você tem que soldar aqui. Aí ele soldava para mim, agora você tem que soldar aqui. TX e RX. TX é transmissão, RX é recepção. Beleza. Quando o Gil chegou para montar o equipamento, porque o Gil era o cara que o Luciano gostava que fizesse a montagem do som para ele. O Gil era um cara espetacular e ele adorava o Gil. E o Gil que montava o som. E o Jerônimo era o cara que ficava comigo na quadra. Mas que na Olimpíada foi o Gil, mas não foi o Jerônimo. Uhum. Então eu estava sozinho, eu estava no voo sério. E você tinha que pagar $100.000 para estar lá embaixo. E eu paguei $50, não $100.000. A Globo pagou 100 mil e eu E paguei a Band não te 50. pagou até hoje, né? Não me pagaram até hoje. Aí o que eu fiz? É verdade, eu preciso cobrar esses $50. Aí o que eu fiz? Eu deixei tudo isso montado. Aí chegam para assistir o jogo e eu consegui. É aquela coisa de 3 segundos de uma entrevista, mas é uma entrevista. Com certeza. John Major, primeiro-ministro da Inglaterra, o Michael Douglas, filho do Kirk Douglas, do filme e tal, né? Tava lá e passou várias vezes no telão. E o Magic Johnson, que estava com a filha na mão. A filha cabia só na palma da mão dele. Eu já vi cara grande. Eu tenho um filho que tem 2,5 metros de altura. Caramba. Mas quando eu vi o Magic Johnson, eu entendi que o cara, quando é grande mesmo. Ele assim, com a criança na mão, assim, ó. E a criança aqui no meio da mão dele, que parecia que... Aquele parecia um berço. Ele grande, forte. E ele foi muito simpático, apesar de... Porque muitas vezes o astro é simpático, o problema é o entorno. Mas eu consegui chegar pertinho e tal. E o Ayrton, eu vejo um cara com um boné enterrado na cabeça, sentado no fundo da quadra. Falei, cara, mas aquele cara parece o Ayrton Senna, que é uma enormidade. E era o Ayrton Senna. Aí ele me empresta o telefone. No Brasil não tinha telefone celular. O telefone celular começa na Europa exatamente a partir da Olimpíada. Aí ele me empresta o telefone celular dele
eu consigo uma ligação a cobrar para Bandeirantes e o Brasil, o ônibus encosta, a delegação brasileira chega. O Zé Roberto fica branco quando me vê dentro do vestiário, porque era pro vestiário estar vazio, eu tô dentro do vestiário. Mas o Zé sempre foi um cara, meu amigo, nota 1 milhão. Eu entrevistei os jogadores, só que ele tinha aquele negócio, eu não podia atrapalhar a concentração. Os caras iam jogar uma final de Olimpíada, uma medalha inédita. Né? O Brasil tinha prata em 84, depois não tinha mais nada. Aí eu vou, consigo essa entrevista por causa desse telefone do Ayrton Senna, e depois eu dou a subida. E apareço no final da transmissão, quando o Luciano fala assim, onde estaria o nosso repórter? E eu estava dentro do campo, com fone, com tudo. E aí, nisso o Luciano era bárbaro. Ele valorizava o profissional. Então aquela coisa, né? Gênio, espetacular, e não sei o quê, que eu não acabei de contar a história do aumento. É. Aí ele pega e fala assim, ele consegue, ele consegue. Aí eu ponho o Marcelo Negrão para conversar com o pai, porque era o dia dos pais e o pai estava no Brasil, o seu Negrão, pai do Marcelo. Sobre a história do aumento, eu fico invocado com o Luciano, porque ele bate na mesa e fala o vagabundo, ele vira e fala assim, menos você. Aí eu ainda falei, pô, que pipocada, né? Menos você, você não. O nome do programa aqui não devia ser... como é que era o nome? Não sei o que lá. Ele falou assim, devia se chamar Olivério Júnior Show. Esporte Total. É o nome do horário do almoço, é Esporte Total. Ele falou assim, devia se chamar Olivério Júnior Show, porque a primeira matéria é sua, a segunda é sua, a terceira é sua, a quarta é sua. Vocês não querem trabalhar e não sei o quê. Ele meio que me exime do negócio e fala assim, inclusive... eu tô te aumentando. Você vai ganhar o mesmo salário que os grandes salários eram da Atena, Flávio, Eli, Roberto Cabrini, que esses eram os salários top. Top do Quando top. ele falou isso, eu falei, pô, eu acho que eu vou toda semana ele vai me chamar, vai vir a história do vagabundo, eu vou partir para cima Vou dele, bater no seu... e ele vai me aumentar. E aí eu ganhei esse aumento. E assim, a gente nunca foi amigo, eu nunca fui amigo do Luciano, nunca saí com ele, assim, a gente saía aquela coisa do trabalho, a gente ia almoçar juntos, jantava juntos e tal. O show do esporte, ele era domingo. E o Aí, Paralelepípedo? não, aí nós estamos sentados em Salvador, eu, ele e o Mário Sérgio, nós três na mesa. Vem um garçom e dá para ele um fax, Quinho. Mas o fax devia ter uns 3 metros. Só com os jogos que a Bandeirantes precisava transmitir, porque questões contratuais, alguns até. E ele pega, e quando ele começa a desenrolar e ver aquilo, ele joga no chão e fala assim, não dá mais, não temos mais como transmitir, não cabe na grade. Ele dá um show ali. Aí eu falei assim, posso ver? Pode. Aí eu olhei, Luciano, dá para resolver isso aqui, como? E aí é que surge a faixa nobre do esporte. Eu falei, Luciano, a gente tem um horário morto na televisão brasileira que é das 8 às 10. Por quê? Porque era o horário do Jornal Nacional e da novela na sequência. Todo mundo assistia o Jornal Nacional e a novela, não via nenhum outro canal. Só que você também nunca contrapôs com outras. Todo mundo sempre tentou fazer jornal no mesmo horário que o Jornal Nacional e novela no mesmo horário que a novela das 8 da Globo. Não vai para lugar nenhum. Os caras estão há muito mais tempo fazendo com enorme qualidade. O que você precisava fazer? Sair dessa concorrência. Eu falei, vamos botar esporte às 8 horas da noite. Ele falou, você é louco! Você é completamente louco. Me deu esporro ainda. Você é louco! Mas daqui a pouco eu acho que ele foi racionalizando. Criou. É porque ele era muito, que ele passava muito, que ele nunca, ele sempre tinha razão. Então, até se ele Isso, não. tivesse. Isso. A bola foi dentro para ele. A bola foi fora para ele. Não tinha conversa. A bola foi lá, tá uma mancha dentro da quadra. A bola foi fora. Então, ele era o dono da razão. Ele era o dono da razão. Aí ele vai e fala assim, não, mas pensando bem. Eu falei, Luciano, presta atenção. Nós vamos ganhar mais 6 transmissões. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E aí a gente transmite os jogos e cria. Aí ele falou, ô esperto, ele gostava de me chamar o gênio, para me irritar. Ele falou, ô gênio, dá um nome para isso aí. Qual é o nome que você chama? Não é faixa nobre? Faixa nobre do esporte. Não vamos tentar reinventar a roda. Ela já existe, só vamos tentar adaptá-la para o que for melhor para a gente. Ele fala, gostei. Aí ele liga pro seu João. Pro seu João Saad, dono da Bandeirantes. Aí, naquela época não tinha telefone celular.
Então ele pede para o garçom traz um telefone, sabe aqueles telefones pretos de discar? O cara traz, vem com um fio junto e põe na mesa. A gente estava sentado bem do lado, assim, de onde tinha lá o balcão de pagamento. Então tinha um telefone. Ele trouxe colocou em cima da mesa. Aí ele abriu uma cadernetinha. Eu me lembro até hoje. Ele abriu uma cadernetinha. Ah, não tá aqui. É uma cadernetinha muito parecida com a que eu tenho, pequenininha assim. Ele abriu e foi lá. Aí ele começou. Naquela época não existia operadora, né? Porque Não. depois é que vieram. Então ele foi lá e discou o 011 e discou o número do seu João, de telefone. Ligou para casa do seu Telespe. João. Às Não, vezes é ligou para. Telespe. Né? Exato. Aí ele liga para casa do seu João Saad, que era o dono da Bandeirantes. Seu João, aqui é o Luciano. O cara não precisa nem falar, porque com a voz dele é confundível. Tudo bem, tudo bem. Aí olha só. Eu tive uma ideia. Aí eu olhava para a cara dele e falava assim, ele teve uma ideia. Ele me esculhamba pela ideia, me dá um esporro. Aí ele começa a maturar que a ideia era boa, porque o Mário Sérgio era uma figura espetacular. O Mário Sérgio era o tipo eu brincava com ele, chamava ele, o Silvio chamava ele de Kid Gatilho, por causa de um tiro supostamente dado em São José dos Campos. E eu chamava ele de Gravetinho, porque ele era louco para botar fogo no parquinho, sabe assim? Você tem dois caras, um tá aqui, o outro tá aqui, eles estão meio invocados um com o outro. Ele fala, ih, você não sabe o que o cara falou de você. Ele vai pro outro, aí, ele falou de você também. Ele era esse cara. Então ele no começo, ele falava assim para mim, ideia? Que ideia ruim. Ideia ruim. Aí daqui a pouco o Luciano começou e falou assim, pensando bem, a ideia não é tão ruim para me provocar Sim. com o Luciano. Aí nasceu a faixa nobre do esporte. E aí a Bandeirantes começou, aí a Bandeirantes fez uma virada, Nossa, como né? a gente assistia aquilo, como a gente assistia Faixa Nobre do Esporte. Nossa Senhora, tem a história. Às vezes iam amigos todos lá para casa, vamos, Marquinhos, estamos indo assistir a Faixa Nobre do Esporte. A mãe falava, na outra TV, que não é daqui, eu vou ver a novela. Tá E aí vendo como todo é mundo que foi pra é? TV, uma Essa era a gritaria. ideia. Era de você dar uma opção, Quinho, para as pessoas que não queriam ver o Jornal Nacional e a novela. Sim, que era o Agora, pessoal da minha idade. E a galera isso toda, e minha mãe falava, dá pra gritar baixo? Como é que grita baixo, mãe? é. Grita baixo, assiste sem gritar. Não tem como. E mais uma coisa em cima disso. Naquela época não existia o tanto de televisões que existem hoje. E Mas eu mais uma lembro. coisa, não tinha TV a cabo. A gente não tinha TV a cabo. Assim, gente, para quem estava assistindo a gente aí, nós já não tivemos TV a cabo nesse país em determinados momentos, Só né? depois de 92 para 93, para a final Olimpíada de 92, que eu acho que esse TV a cabo chegou. E Né? era uma coisa assim, muito cara. Eu lembro que eu só ia na E, casa da minha tia ver, naquele assim, vai ter jogo hoje do Brasil. Posso ir? Levava e aí fitinha, gravava. E aí começa essa história toda. E ali foi um Exatamente. grande momento, mas foi um grande momento mesmo. E a do Pelé para acabar, que você queria saber, eu ficava lá devolvendo as bolas para ele, Gandula, é, um Gandula premiado, né? Porque, pô, Pô, eu via só o Rei jogar, né? Ele já tinha parado a carreira, isso é em 1978, ele parou a carreira em 77, no Cosmos naquela despedida com o puta vida. Santos, que o Cosmos ganha de 2-1 e ele faz um dos gols do Cosmos. E aí eu virei um armário em cima de um treinador lá, um cara meio chato. Aí ele pega e fala assim pra mim, pô, vem cá. Primeiro ele me chamava de olhos claros. Olhos claros, com aquela vozeirão dele. O Pelé, ele foi jogador de futebol. Se ele não fosse, ele podia ser locutor com a maior facilidade do mundo, porque a Não, porque ele voz fez dele ajudaria. comercial, que ele fez propaganda, até cantar ele cantou. Eu lembro É, dos meus festivais que ele participava dos era um gênio. Trapalhões, eram E, vários, né? E assim, eu falava, tinha época que eu falava assim, mãe, o Pelé vai entrar pros Trapalhões, que foi tantas vezes que eu vi ele nos Trapalhões. porque ele era aquele menino do interior que ele se deliciava com essas coisas de trapalhões e tal. Ele era um cara muito. Quem não conheceu perdeu a essência de um ser humano. Ele era um baita ser Sim. humano. Aí ele vai e fala assim: pô, acho que você seria um belo repórter, jornalista, não sei o que, né? Não com essa palavra ali. Acho que você ia ser bom jornalista, um bom repórter. Então, vai fazer um teste na Rádio Clube com o Mário Baraçá. Eu fui e passei em primeiro lugar. Pô, que legal. Porque ele mandou. Eu tenho certeza que ele mandou. Ele nunca me falou isso, porque eu sempre perguntei, eu sempre enchi o saco dele. Ah, você mandou passar, olha o que você fez com a comunicação brasileira. Você é bom, menino, você é bom. E aí depois, é assim, eu peguei tanta amizade com ele,
que quando eu chegava nos lugares como repórter, eu falava assim para ele: agora você tem que me dar entrevista, né? Foi você que me botou aqui. E aí ele me dava as entrevistas e foi assim a carreira toda, graças a Deus. Mas é legal que são oportunidades, né? Porque assim, o que eu acho é que o que falta muito são oportunidades. Existem pessoas aí maravilhosas, com tanto talento para tanta coisa, e aí as Brasil. pessoas passam pro. Porque fulano tem não sei o quê, porque fulano, sabe? Elas Quantos botam jovens, qualidades Kim, que não são qualidades. quantos jovens a gente perde porque a gente não tem uma situação no Brasil de entregar a esses jovens a melhor condição para que eles possam ser algo, alguma coisa. Pô, Não é só de vôlei, basquete, futebol. Não, não. É o talento para desenhar, é o talento do raciocínio para pensar alguma coisa diferente. A gente não, a gente teve brasileiros brilhantes, Santos Dumont, o avião, gente. Um cara fez alguma coisa, voar mais exatamente. pesado. Se hoje já é difícil voar, porque é sempre difícil por causa da lei da gravidade, esse cara Imagina. inventou isso há 2 séculos atrás. Tem alguém, eu não vou lembrar qual foi o autor, que uma vez ele falou, eu não vou lembrar, assim, eu estava assistindo uma entrevista de um pensador, e ele falou uma coisa que eu achei sensacional. Ele falou assim: qual é seu. Ele estava fora, estava na França, não vou lembrar, eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco. E ele falava assim para ele: qual é o seu maior sonho, né? E ele também escrevia, fazia peças, um monte de coisa. Ele falou assim: meu maior sonho é um dia poder voltar no meu país e falar assim: o que que você faz? Fala assim: eu vivo de escrever, eu vivo de atuar, eu vivo de cantar. Como Eu quero que as pessoas olhem para isso como uma arte que merece ser retribuída com o valor que ela tem, não como se ela precisasse ser uma composição além do que eu tenho que trabalhar. Que as pessoas falam assim: tá, você escreve, você faz mais o quê para pagar suas contas, para sobreviver? Entendeu? É mais ou menos isso. como não se viveu e hoje se vive de voleibol. Sim, Antigamente, você jogava por um sanduíche, dormia debaixo de exatamente. arquibancada. E hoje, graças a Deus, o esporte brasileiro, de alto nível, de alto rendimento, pode proporcionar a alguém no voleibol conhecer o mundo inteiro, graças ao seu talento, à sua qualidade, ser remunerado por isso e poder abrir a sua cultura, né? É, Porque mas, isso dá não, cultura. eu converso com a galera que eu montei o acervo do Moreno, eu fui lá em Santo André, fiquei lá 3 dias com ele. Aí o que que eu Show, fiz? da Eu melhor trouxe qualidade. tudo, ele é maravilhoso, eu trouxe tudo, assim, ele tinha muita medalha, ele tinha muita coisa de participação, muita fotografia, mas precisava ser organizado. Eu trouxe tudo para o Rio, curei todas as medalhas e troféus, aí voltei com 2 quadros gigantes, ali eu botei as participações em Olimpíadas, que ele tem 4, as participações em Copas do Mundo, não, em Pan-Americanos que foram 4, em Mundiais que foram 4, e tinha todas as fotografias, tipo assim, Paulo Russo chegando, e ele novinho, eles indo para a Olimpíada de 68, Nusman, ele, não sei quem, olhando pro Paulo, alto, Paulo Seviciuk, Paulo Décio, Russo. Megrelli, Zé Roberto, Bebeto. Então, assim, tem toda uma história. Aí eu fico tentando pensar. Eu olhando o jogo de 72, pensando: caramba, eu tô vendo um negro no Brasil jogando, eu só vou ver outro em 92, numa Hum. Olimpíada. O peso que isso tem. Então, quando eu parei para conversar com ele, que eu voltei com tudo para casa dele, ele olhou e falou assim: não, isso não é meu. Eu falei: não, é seu, Moreno. Eu trouxe para cá assim. Eu acho que a princípio ele olhou, ele não acreditou que eu botei lá o 300º jogo, quando ele ganhou pela seleção, ele no All-Star Games, ele jogando pelo time da Itália. Então, assim, eu acho que são histórias que elas não podem ser perdidas. O E elas digital, precisam ser contadas. Elas precisam ser sim, contadas. sim, Uma coisa que é importante, que esse é outro demérito do nosso país, né? A falta de memória que a gente tem. A sim. gente não respeita o nosso ídolo. É assim, ó. O Ayrton Senna morreu dentro de um circuito de Fórmula 1. 94. Então, isso. 1º de maio de mil novecentos e noventa e Fui na quatro. padaria, voltei, minha tia falou assim: mas então você não morreu. Eu falei: oi? O pão caiu assim. Eu falei: como assim? Eu fui na padaria comprar o pão. Aquilo foi chocante para mim. Eu tava assistindo a corrida em casa, eu tava de folga aquele dia, e eu tinha um. Assim, se você fosse ser amigo do Ayrton Senna, não, eu tinha uma ótima relação com ele, que é diferente, É porque ele né? tinha uma relação com alguns repórteres, mas ele era difícil Não, da não, ele sempre foi um reportagem. Mas cara é. extremamente difícil. Mas eu tinha uma boa relação com ele porque eu jamais peguei o microfone, quando eu fiz isso com ele, nem com ninguém. E enfiei
goela abaixo do cara, eu quero uma entrevista. Não, você quer dar uma entrevista? Não. E ele falava. E E ele não, falava. ele virava pra mim e falava assim, hoje eu não quero falar. Eu chegava no lugar, não era nem bom dia, ele falava assim, eu não quero falar. Tá bom. Ele ficava ali, eu virava aqui de costa, botava minha câmera aqui, com o câmera que estivesse trabalhando comigo, e eu falava, o Ayrton Senna está aqui no Brasil, vai assinar 2 contratos, fazer tal coisa, não sei o quê, volta para a Europa, vai correr o Grande Prêmio da Alemanha no final de semana e tal, e acabou. Eu estou fazendo o meu trabalho. Agora tinha dias que eu chegava para ele e falava assim, ele ia olhar para mim e falou, hoje eu preciso da sua entrevista. E foi assim quando ele ganhou 89. Eu descubro que ele estava correndo, treinando na USP, naquela pista no entorno do estádio da USP, e eu aporto lá, aí eu chego lá, aí ele fala assim, não tem entrevista? Eu falei, não, eu preciso fazer 2 perguntas. Aí ele vira para mim e fala assim, você pode fazer 3 perguntas. Eu falo, não quero fazer 3 perguntas. Aí eu só quero fazer 2 perguntas. O Nuno Cobra estava lá. O Nuno Cobra era o preparador físico dele. E grande amigo dele. Eu falei, eu quero fazer 2 perguntas. Aí ele ficou olhando pra mim, eu falei pra ele fazer 3, ele quer fazer 2. Aí ele pagou pra ver. Falei, Ayrton, deixa eu falar uma coisa pra você, você vai ganhar o Grande Prêmio do Brasil pela primeira vez. Como é que vai ser a última volta? Cara, ele parou, parece que ele concentrou, assim, ele deu aquela parada, ele falou assim, vai ser a volta mais difícil da minha vida. Porque eu não vou ter marcha. E ele não tinha, ele só tinha a segunda e a sexta. E o único jornalista que percebeu isso na transmissão chama-se Edgar de Melo Filho, que na transmissão com o Éder Luiz da Rádio Bandeirantes perceberam e a gente usou isso na matéria. Ele falou do Ayrton não tem marcha, o Ayrton. E o Ayrton dizendo, veja bem, o Ayrton ia correr no domingo. Ele disse isso na quarta-feira, que ele não ia ter marcha, porque ele sabia que o carro dele tinha problemas e tal. Aí ele olha para mim e fala assim, agora faz a segunda pergunta. Quero ver qual é a segunda pergunta, porque a primeira foi assim, como é que vai ser para você quando você sobe a curva da Vitória em Interlagos? Você dá de frente com um paredão, para quem está no carro, você sobe, você dá de frente com um paredão. O paredão parece que vai cair em cima de você e ele é todo de seres humanos, porque está todo mundo sentado naquela arquibancada. Só que quando você sobe, a imagem te leva assim, se você parar para prestar atenção ali, você vai olhar, e eu estou falando isso para você porque numa desses acontecimentos, eu fui fazer uma matéria em Interlagos e eu estava junto com um piloto, cinegrafista atrás de um carro, né? Um carro, não num Fórmula, a Fórmula é monoposto, é só um, né? A gente estava num carro normal, numa Stock Car, e o meu cinegrafista tá entre aquele monte de cano assim, se agarrando, segurando, e eu tô sentado lá de cá, que eles botaram só para eu sentar aqui, e a gente foi, só para ver como é que era. Quando você sobe, aquela sensação, o piloto, ele tá prestando atenção na pista. Sim. Eu não, eu queria prestar atenção no paredão. Quando eu prestei atenção, eu falei, já imaginou isso aqui, todo mundo sentado aqui em cima? E aí me veio a cabeça para perguntar isso. Falei, como é que vai ser para você essa subida? As pessoas, porque ele sabia o tanto que o brasileiro o amava. Mesmo, era um amor assim meio que incondicional, né? Incondicional. Amamos o Ayrton Senna, não importa se ele é corintiano, não importa se ele é paulista, se ele é carioca, não importa nada. Ele é o Ele era Ayrton brasileiro, Senna. né? Assim, parece que ele Isso, era uma unidade. isso. Ele soube fazer isso. Ele soube fazer essa coisa boa de mostrar para as pessoas. Outra, um brasileiro nato que sabia que tinha que vender essa situação de ser um bom brasileiro, porque ele sabe que por ser brasileiro ele teve muitas dificuldades lá fora para conseguir o que ele Com conseguiu. certeza, com certeza. Lutando Isso contra aí. tudo e contra todos, né? Ele conseguiu vencer, né? Ninguém deu nada para ele. E aí ele fala assim, vai ser espetacular. Vou olhar assim, vou ver aquele paredão, aquele monte de gente. Não sei em que condições, que aí é quando ele dá aquela volta, para, e aí ele tá travado, porque ele deve ter sofrido tanto com a musculatura, que a musculatura retesou, ele teve uma síncope ali, né? Com Ele ficou todo certeza. assim, é coisa para sair dali para o massagista, literalmente, para poder voltar Para poder voltar e ali. respirar, porque eu acho que nem respira É, direito. e ali ele foi hospital, porque ele não conseguiu levantar o troféu, né? Ele não consegue levantar. Ele tenta levantar o troféu e para. E aí Chega aqui o no chefão coisa da McLaren, isso, o Ron Dennis, vai com ele e ajuda e ele a ajuda ele a levantar. levantar.
Eu acho que é um Porque dos momentos mais assim, históricos da Fórmula 1, não tem como não lembrar. Quer ver uma você coisa? vê. Você falou disso, eu era e- criança, você fala hum, disso. Eu não acompanhei futebol Já deu para totalmente, meu pai perceber que o faleceu único numa Copa velho do sou eu, né? Mundo. O Hã? único velho aqui sou eu, né? Que você era Não, sempre não é por isso criança. não. Eu tô 41. O meu pai faleceu numa Copa do Mundo. Meu pai era apaixonado por futebol, né? E o que aconteceu? Toda vez que ele marcava com a minha mãe para viajar para uma Copa do Mundo, acontecia alguma coisa, né? Na de 74, a minha avó faleceu. Na de 78, o 78, meu a gente. avô teve uma trombose, se eu não me engano. Na de 82, eu não sei por que que ele não foi, tava tudo para ir. Na de 86, a minha irmã fazia 15 anos. Então, ele comprou a Disney para minha irmã, estava tudo pronto para ir para o México e de última hora vendeu tudo. Vendeu passagem, não sei, fiz os 15 anos da minha irmã em uma semana. E lá, quando o Brasil jogou, o Zico não bate pênalti, ele Sim, infartou. Meu pai infartou. não Então, brinca. assim, a Copa de. Aí eu cresci, tipo, em 86 tinha 2 anos. Então, quer dizer, 90 foi uma coisa meio fúnebre na minha casa, assim. O pessoal falava da Copa meio que com uma raiva. Mas aí, em 94, eu via as pessoas pintando as ruas, eu tive uma noção do que era. Então, eu acompanhei, eu vi o Romário, e são coisas assim, para você ver, eu lembro os flashes do vôlei, eu lembro todos, né? Assim, que você me perguntar, eu lembro até o que os jogadores falaram. Só que eu lembro dali do futebol. Uma cena que ficou muito gravada na minha cabeça foi o jogo contra a Holanda. Porque eu lembro que o Uhum. Brasil fez os 2-0, aí empata, e alguém falava do Branco, e eu vi o Branco E o bater a branco bola. Eu lembro que foi uma cena assim: o Branco bateu, o Romário estava passando, só que o Romário faz assim, ó. E eu ele consegui jogou o acompanhar o corpo tempo para da frente para a bola bola. passar nas costas E a dele. bola passou assim, naquele tempo da bola. Porque, assim, apesar de eu não entender tanto de futebol, pra mim, eu vi o Romário, eu acompanhei o Romário, pra mim foi um gênio ali. Ali dentro, o cara era marrento, até hoje, mas o cara jogava muito. Então eu vi aquele time todo jogar. Eu lembro do time, lembro do Raí, lembro do Zinho. Eu acompanhei o jogo de uma forma diferente, porque teve um sabor diferente. Eu vi minha mãe comemorar. Então, assim, tinha carreata, que eu acho que é uma coisa que eu acho que nem tem hoje. Tem tanto tempo que a gente não ganha, que foi 2002 a última vez, que eu achava incrível o jogo acabar. Eu ficava assim, será que vai ter outro? Será que vai ganhar? Então, assim, o esporte liga, né, as pessoas com uma esperança, e acho que o vôlei, o futebol tem isso. Quando a Márcia Fu vai lá e ela se lastima depois de 96, que ela fala assim, eita povo, que tá feliz com tudo, né? Porque ela tava puta, né? Ficou o Uhum. bordão lá, fala assim, olha, eu perdi o jogo, mas na porrada a gente não ia perder. Então, assim, ela carrega um sentimento daquele brasileiro que sai para trabalhar, não sabe se vai voltar, daquela pessoa que sofre pra caramba, que só vai falar na última hora, quer dizer, as cubanas gritam o tempo todo, mas ali deu, né? Chega, a Ana Moser fala, respeita, respeita, A respeita. gente tem, né, que um problema muito grande que é a síndrome de vira-lata no país. Sim, sim, O carro do vizinho é mais bonito que o seu, a filha do vizinho é mais bonito que a sua. A gente tem que parar com essas coisas. A gente tem muito coisas muito legais aqui. E se incrível. eu não, e se eu, é porque todo mundo fala assim, você valoriza o que você tem, valorizo mesmo, porque eu sei tudo quanto foi difícil em relação à conquista. E Com foi muito certeza, difícil. com Então, certeza. você imagina o seguinte, na minha época, nós devíamos ter lá seus 170 milhões de habitantes, hoje temos 210 aproximadamente, né? Então, ali, pelos anos 90, a gente devia ter 150, 160, 170 milhões de Sim. habitantes. Um pouco mais, um pouco menos. Você tinha, como repórteres de rede, talvez 10 pessoas de rede no esporte, né? Você tinha Flávio Prado, o Ceará, o Eli Coimbra, o Roberto Cabrini, que depois migrou para o jornalismo, o Datena, Antônio, o Roberto Tomé, quem? Marco Antônio. Não, não, mas repórter, Ah, repórter, repórter, não, repórter não. repórter. Aí o Roberto Tomé, na Globo, Sim, era o começo do. Era eu o assistia começo tudo, do. gente. Então, você vê que eu contei aí. Aí você tinha Cajuru, Cajuru. Sim. Eu cheguei em 7, estou fazendo um esforço. Aí eu devo estar aqui. Então a gente tinha 10 caras que transmitiam em rede nacional de televisão numa população de 170 milhões de pessoas. O filtro era muito pequeno. Hoje, com o advento do telefone celular, das redes sociais, porque hoje todo mundo tem uma televisão. Hoje todo mundo é da família Marinho. Hoje todo mundo tem uma audiência. Isso, hoje todo mundo tem uma audiência, todo mundo tem uma televisão para chamar de sua, graças ao YouTube. A gente democratizou
mas a gente também perdeu muito na qualidade, porque qualquer um pega um telefone, xinga, fala um monte de asneira, sem nenhum critério, que é isso que você fala na primeira parte do que a gente estava conversando, não tem nenhuma responsabilidade, porque eu sei, e eu aprendi isso não foi só na faculdade, foi dentro de casa. Meu pai sempre falava o seguinte: quando A fala de B, você sabe mais de A do que de B. Minha Esse é o mãe fala isso primeiro até ponto. hoje. Minha mãe fala isso até hoje. E tem uma segunda coisa. A gente tem que aprender a valorizar o que a gente tem. Então a gente tem que valorizar as pessoas. A gente tem que valorizar as conquistas. Isso para qualquer coisa. De onde eu vim, para onde eu tô, graças a Deus, eu tenho certeza que o homem lá em cima me ajudou, mas tremendo. É lógico que eu tive, trabalhei pra caramba, acordei cedo, dormi tarde, deixei de dormir, entendeu? Fez sua Eu vi parte. eu vi um monte de coisas, mas eu trabalhei para isso. Não cai do céu. O que cai do céu é chuva e avião. Isso cai do céu. O resto você tem que lutar, tem que conquistar. Só que hoje, com esse advento todo de internet, de telefone celular, você democratizou, mas você não separou. Então hoje está todo mundo. É assim, não tem aquela coisa, na minha época, no meu período, porque a minha época é hoje, eu estou vivendo hoje. Isso eu aprendi, aliás, com o Marco Antônio. O Marco Antônio era brilhante falando isso, o Marco Antônio Matos, o narrador. Afunda, afunda, afundou, Gilson, mão de pilão. Ele falava Figurinha uma de coisa, primeira, canhotinha direitíssima, a canjica tá esquentando. é isso. Ele falava uma coisa que era muito legal. Eu sou um cara deste momento, porque eu estou vivendo este momento. E é uma coisa tão simples, mas que fica tão fora do nosso dia a dia que a gente não pensa. E na simplicidade dessas palavras, ele tinha uma outra coisa que eu achava espetacular. O improviso não é para qualquer um. Falar de improviso é uma arte. E ele me falou uma coisa que até hoje eu uso, porque em 94, só para você entender como é que surge a Tudo Comunicação, a minha empresa. Em 92, quando a gente está voltando depois do Dia dos Pais com a medalha, tá todo mundo dentro do avião, Marcelo Negrão, Jorge Edson, Giovanni Gávio, Paulão, Maurício, Janelson, Douglas, Carlão, Amauri, Tandy e Talbo, Janela. né? E Talbo. Esqueci o Pampa. E o Pampa, quando nós estamos ali, eles me chamam no fundo do avião. Eles estavam no fundo do avião. Esgotou-se o estoque de líquidos. Quem bebia líquidos mais tranquilos, beberam aqueles e acabaram com o líquido dentro do avião. Quem bebia mais álcool, acabou também, não tinha mais. Os caras Não tem beberam mais tudo. nada. Mais um pouco eles bebiam a querosene do avião. Meu Deus. Beberam tudo. Aí eles me chamam no fundo do avião, porque eu me dava muito bem. Eu vi esses meninos, eu os vi com 15 anos. E aí eles foram crescendo, maturando, chegando nessa aí, e aí vira uma cumplicidade. Porque assim, o Zé Roberto é meu amigo até hoje, eu torcia pro Zé Roberto. Eu Eu fui sabia, na. Teve um reencontro da Pirelli, né? Assim, eu fiz uma sim. exposição ano passado lá no Aramaçã. Aí tava todas Então, as gerações, foi sensacional. né? Sou eu que faço o Montanaro voltar a conversar com o William. Os dois estavam como Pô, comentaristas da essa Bandeirantes. briga meteórica. Não. Aí eles entram dentro do elevador, um vira a cara pro outro, fala, vem cá, vem cá. Vocês dois não. Vocês dois não. Vocês não podem, vocês são meus ídolos. Eu amo voleibol, adoro voleibol, muito tem a ver com a geração de vocês. Vocês não podem entrar aqui e não se cumprimentar. Aí eles vão como comentaristas da Bandeirantes para a Grécia. Em 1994, depois do Brasil ganhar o futebol. A gente vai Sim. para fazer o No campeonato Mundial, mundial. né? Sim, que o Isso, Brasil perdeu na exatamente. quarta de final para Cuba. Para Cuba. Num jogo bobo, porque era para o Brasil ter atropelado. Aí eu sentei com os dois na Grécia, porque era assim, a gente ia fazer um passeio. Ali foi talvez o único momento que eu tenha me divertido, que eu pude sair um pouco do contexto do jogo e tal, porque tinham alguns passeios. E Sim. nesse ponto, o Luciano era espetacular. Era tudo de melhor para as pessoas da equipe mesmo. Isso ele batalhava uma enormidade. Aí nós começamos, e aí nós fomos num barco para passar em 3 ilhas. Pirineus, Hidra e uma terceira ilha que eu não vou me lembrar o nome. Então nós fomos nessa Hidra, Pirineus, Ilha, e tinha uma terceira, eram 3 ilhas.
E o Montanaro gostava de mergulhar. Ele mergulha e traz um polvo na mão. Polvo, Hum. Sim. tal, polvo, tal. Ele arrumou uma viseira e trouxe o polvo. Pô, sensacional. Aí ele sobe. Eu vou te falar uma coisa para vocês. Ah, e tava também o terceiro elo disso, que era o Brunoro, desse Brunoro é bar. maravilhoso. Também já fiz a serva do Porque, Brunoro também. Adoro ele, isso, super gente boa. porque o desentendimento foi por causa de salário. Sim, Que eu sei essa história. Eu combinado, sei essa eles história. tinham combinado de que eles tinham que ganhar a mesma coisa. E aí o William foi ganhar um pouco mais, o Montanaro um pouco menos, e o Brunoro era o chefe do negócio todo, era o treinador, e isso aí deu um. Os três sentados assim, falou, agora vamos parar com essa porra dessa briga, nós estamos aqui na Grécia, vocês vão conversar aqui. Porque os deuses gregos do voleibol também estão pedindo para isso acontecer, e ali eles começaram a conversar. Eles começam porque esse episódio eles estavam comentando, era um jogo de alguma coisa, eles ainda ficaram de biquinho, não se falaram. Aí ali na Grécia serenou o ânimo, baixou e graças a Deus e todo mundo voltou a ser o que era sempre, que era amigo, que é mais importante. Com Então, certeza. essa é assim, o que me orgulha muito na carreira, os amigos que eu fiz nessa trajetória de ir no vôlei, no basquete, no futebol, um pouco mais de futebol, porque a Vanessa fazia muito futebol, mas que, poxa, cara, foi legal. Me dar bem com o Maguila, e assim, talvez eu tenha sido um privilegiado, porque no meu momento, foi um momento onde a gente teve atletas no Brasil de um nível espetacular, em várias Várias modalidades. modalidades, que assim, era uma coisa assim, sensacional. Eu fico lembrando do basquete 94, que ganhou no dia do aniversário da minha irmã, foi 12 de junho. E o Brasil como não começou tão bem, e a gente foi vendo que o Brasil foi ganhando corpo, foi ganhando forma, mas o jogo contra os Estados Unidos, que o jogo anterior, que era o jogo que eu falei assim, gente, não vai ter como elas ganharem. E elas foram ganhando, 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 ganhando. E quando pega os Estados Unidos lá na semifinal, eu falo assim, gente, elas vão ganhar. Gente, elas estão ganhando. Gente, elas vão ganhar. E aquilo assim, eu acho que nem os Estados Unidos, mas você vê que era uma genialidade tão grande que você para fazer o scout, a Paula fez 30, a Hortência fez 30 e a Janete fez 30. Eram gênios dentro da quadra jogando. Que acho que para nascer de novo, acho que só voltando lá na Grécia para fazer, gente. Que para ter outra Paula, outra É Hortência, outra um ano, é Janete. um ano muito difícil, né? A gente perde o Ayrton, ganha a Copa do Mundo, ganha o Mundial de Basquete Feminino, né? Foi um ano assim de muitas emoções do esporte. O Eu feminino vivi vai para a final de Mundial do vôlei, que nunca tinha isso. ido. E aí, assim, essa coisa do Ayrton, né, que eu até estava falando, a gente muitas vezes não valoriza, e o Ayrton talvez tenha sido valorizado com todo o mérito, porque ele tinha muito, mas porque ele morreu dentro da quadra, Foi. porque ele morreu dentro do campo de jogo, que no caso dele é uma pista de automobilismo. Sim. Mas, poxa, o João do Pulo morreu quase que no ostracismo, e Eu sempre tantos falo isso. outros Eu sempre que eram falo isso. gênios, né? Gênios, jogadores de futebol. O Barbosa que leva a responsabilidade de ter perdido uma Copa do Mundo quando ele não falhou, porque ele era um goleiro negro, preto, e aí as pessoas, 50. porque o preconceito em 1950, porque no Maracanaço, porque a gente tem o preconceito, porque a gente acha que também não, mas no Brasil tem muito preconceito, né? Mais tem. Infelizmente, É o que mais tem. né? Isso aí que você falou é muito importante, porque é, eu hoje estou na CBV, fui contratado e estou fazendo o Museu Digital do Vôlei, né? Uhum. Então, por que eu estou fazendo digital? Porque o digital você consegue entreter as pessoas, né? Para você ter essa galera mais jovem entendendo, não vai adiantar eu mostrar que eu tenho aqui mais de 600 camisas. Não vai adiantar dizer que eu tenho medalhas. Você vai conseguir atrair essa galera linkando o que tem de antigo no digital. Linkando o Aí, que uma pessoa vamos fez. lá. Eu, quando começou essa história de vender pela internet, eu falei, quem vai comprar roupa pela internet? Quem vai comprar não sei o quê? Se, lógico que a pandemia potencializou tudo isso, porque você não podia sair de casa e comprava e chegava na sua casa rapidamente e tal, né? Ela potencializou esse fato. Mas é uma realidade hoje o comércio, o e-commerce, que Sim, total. talvez demorasse mais tempo, que a pandemia acabou de uma forma indireta, fazendo com que isso antecipasse passos, perdão. Mas é muito legal quando a gente entende que a gente teve um outro manancial,
uma outra possibilidade é tão comum hoje e tão cômodo, né? Você tá na palma da sua mão, você compra o que você quer, uma geladeira, Mas sabe a uma gravata. diferença? Vou falar pelo vôlei. O que eu acho que é o encanto, eu fiz uma exposição pelo Sesc, Sesc de verão, então lá, minhas camisas estavam lá, estavam os álbuns, as fotografias, só que tinham QR Codes espalhados pelo lugar. Então você estava Hum, vendo, vamos supor, você estava vendo lá a blusa do Norberto. Tipo assim, essa blusa aqui é uma das primeiras bancos do Brasil, o Norberto não era nem 12, era 10. Foi quando ele jogou Infanto, Pano. Então você via a camisa. Quando você apontava com QR Code, aparecia no teu celular as jogadas. Depois elas sumiam. Você apontava para a revista, saque, apareciam revistas saques. Você apontava para o William e aparecia as segundas que ele estava fazendo. Por quê? Você está linkando o que está acontecendo, o que foi sim. e o que aconteceu. Aí o Bernardo foi o último, ele fechou a feira. Quando ele entrou, que ele ficou, ele se viu lá, jovem, ele falou: Meu Deus, como é que tem isso aqui? Então, entrou desde o mais jovem, o pessoal chegava lá e falava assim: Eu acompanhei, eu passei. Então, quer dizer, a galera lembrava, sabia, falava assim: Eu tenho uma camisa, eu tenho uma blusa, eu tenho. Eu falava assim: Eu juntei, fui juntando todas. Porque eu era doido ficcionado. E quando eu já entendi desde cedo que eu não ia ser jogador Como é que profissional, começa? Agora deixa eu voltar a ser repórter. Onde é é, que começa o seu amor pelo voleibol? eu tinha 3 para 4 anos, né? O meu irmão, ele foi brincar de se pendurar numa árvore, caiu, bateu com a cabeça, teve traumatismo, foi para o hospital. Nisso, a minha mãe foi para o hospital, me levaram para casa do meu padrinho, e o meu padrinho, ele tinha uma coisa que eu adorava, ele tinha uma loja de material de construção, mas aos fins de semana ele fazia eventos, então ele tinha filmador e filmava a festa, eu achava aquilo assim, sensacional. O pessoal falava: O que que seu padrinho faz? Eu falava: Faz eventos. E eu ia para lá, adorava aquilo. Só que aí era a Olimpíada de 88. Aí eu lembro que ele tinha uns banquinhos altos, ele me sentou e ia começar o vôlei feminino. Aí eu lembro, não sei se era na Globo, onde é que era, eu tenho jogos filmados, e eu lembro que eu olhei, era. É, Continua tá aqui, Globo e Bandeirantes, né? era Globo e Globo Bandeirantes. Bandeirantes. Aí Que é tava, quando. tá até aqui, era aquela blusa O azul seu. marinho e a branca. Aí eu vi a Fernanda, aquela franjinha. Minha irmã tem cabelo, tinha o cabelo de franjinha, branca, clara. Eu olhei, falei pro meu Dindo, a Mila tá jogando? Tipo, eu meio que assimilei, fiquei olhando. Como é que ela foi parar ali? E eu fiquei quieto, né? Eu sou uma pessoa imperativa, meu padrinho falou: Gente, alguma coisa deixou ele quieto. É o vôlei. Então o que que ele fez? Eu fiquei ali, eu não sei dizer qual o tempo que eu fiquei ali, porque depois eu ainda fui para casa da minha tia, irmã da minha mãe. Só que eu fiquei dali durante um tempo. O que que ele fez? Ele ia todo dia, ele gravou os jogos das Olimpíadas, todos os dias. Quando acabou, eu já tinha entendido que era ali que botava a fita, não era essa fita cassete que o pessoal tinha, você vai lembrar, vinha escrito viciar, você Sim, encaixava a fita e o REC estava ali. E eu sim. já. Aí eu falei assim, na hora de ir embora: Dindo, posso levar? Ele: O quê? O seu videocassete? Aí ele riu e falou assim: Peraí, não, cara, meu padrinho já é falecido, eu guardo isso até hoje. Ele desceu, foi lá embaixo, comprou o videocassete, voltou e veio com uma caixinha da BASF. Lembra da BASF? Vendia Sim. caixinha. Aí falou assim: Ó, só guarda que a sua mãe vai brigar comigo. Aí eu lembro quando chegou lá em casa, ela falou assim: Jaime, você inventou ideia, agora ainda queria não sei o quê. E ali eu já me liguei que passava jogo de vôlei. Então o que acontece? Passava o jogo, passava a entrevista, passava a reportagem, eu já botava para gravar, eu já voltava. Então eu comecei a acompanhar o feminino, comecei a acompanhar o masculino, tudo que passava de vôlei eu comecei a acompanhar. E no colégio tinha programa de iniciação desportiva, que não tem mais hoje. Programa de iniciação desportiva, você fazia várias coisas e o pessoal via para que você servir. Aí o técnico falava: Joga bem, mas é baixinho. Então, é uma coisa que a Dana Moser sempre fala: você não pode excluir pelo método, né? Você vai lá e faz assim: você exclui, você bota isso pra cá, e isso é uma segunda etapa. E ali eu falei pra minha mãe assim: eu falei: Mãe, eu vou trabalhar com vôlei, eu vou juntar tudo que ninguém, eu vou ver o que ninguém viu. E eu vou fazer, eu vou montar isso pra todo mundo. Minha mãe falava assim: Esse lugar não é pra você, Marquinhos, para de sonhar. Porque todo mundo falava isso pra minha mãe, falava assim: Ó, seu filho é muito inteligente, mas é um talento desperdiçado. Hoje, eu posso dizer para você que eu já montei aí o acervo de mais, aqui do Brasil, acho que assim, mais de 150 atletas. Fora do Brasil também, já montei da Mireia, já montei do Gianni da Itália, já montei da Titchenko, já montei da Irina, já montei da Carvajal, da Costa. Tenho contato com essas pessoas, são mais acessíveis às vezes do que os brasileiros. Eu tenho o WhatsApp deles, eu falo aqui, a hora que a gente fala e troca uma informação, a gente consegue. Eu tenho assim, contato com a galera do leste europeu, então eu tenho os documentários que são importantíssimos, contando como as coisas aconteceram. Tem contato com pessoas de Cuba que ninguém sabe, lá da época da Dona Roca, da Imilces, que me contam como é que era quando o
O Eugênio Jorge jogava, eu tenho esses relatos, eu tenho tudo isso documentado, catalogado. Eu tive contato com o material do Bebeto de Freitas. Então, assim, eu bebi da fonte. E não me conformei, que assim, às vezes as pessoas pensam assim, ah, sabe, você sabe, tá ótimo saber, né? Eu não gosto que as pessoas às vezes falam assim, ah, é um HD. Não, eu pesquiso, eu curo, eu não sou HD. Eu sou um ser humano. Eu detesto quando as pessoas falam isso porque dá uma impressão de que você sabe demais. Não sabe, sei nada. Estou aprendendo. Então, eu estudo antes, durante e depois. Por quê? Para eu saber, para eu falar que o Brasil foi em 80 e 84, eu tenho que saber de Guerra Fria. Tenho que saber do boicote. Poucas pessoas sabem, eu até brinco aqui, falo assim, a primeira Olimpíada que o feminino vai ganhando a vaga é de 88, e vai disputar o pré-olímpico em Forli, na Itália. Lá, jogou Formosa, que depois virou Taiwan, que tinha Itália, que tinha União Soviética, Canadá e o Brasil. O Brasil ficou em segundo, perdeu para a União Soviética de 3-1. A melhor jogadora do pré-olímpico é a oposta. Quem era a oposta? Fernanda. Primeira Sim. Olimpíada, que o Brasil vai, Ela ela era como atacante. atacante, ela era atacante. E aí Ninguém sabe disso. O Hinaldo Manta transforma a Fernanda de atacante em levantadora. No primeiro coisa, ainda foi criticado. O pessoal falou assim: só jogou um campeonato, você vai botar ela como levantadora. Eu tenho a Foi. história toda Ele só aqui. produziu a maior levantadora da história do voleibol mundial. Porque ela é a maior levantadora da história do voleibol mundial. E Além lá de no. E você nada sabia? contra São a 12, são Fofão. 12, são 12 títulos na. Eu tenho um negocinho, são 12 títulos. Disputaram 12 campeonatos pela Sadia, ganharam todos. E a Ana Moza chamava de rolo compressor. Ela falava assim: é rolo compressor? Ela, é rolo e passamos por cima. Aí ali a É, gente tem Cecília Tait. Quem não viu a Cecília Tait jogar, incrível. Eu falei hoje com ela, né? Porque ela pediu assim: Marquinhos, meu único trauma é que eu machuquei o joelho e eu não levei a medalha do Mundial de 91, machuquei antes. Eu consegui reproduzir, peguei a da Fernanda, levei pro cara, o cara reproduziu. Falei, tá pronto, Cecília. Que pra mim foi, acho que uma das maiores apostas que eu uma vi jogar. Ela jogadora. fazia tudo. Fazia Ela tudo. atacava uma bola, ela veio jogar nesse time da Sadia, eu era repórter, né? Ela subia e ela tinha um negócio bonito, que era o seguinte, ela não atacava aqui na frente, que é o comum. Ela atacava aqui nas costas, ó. Aqui, ó. Então você não via onde ela ia botar a bola, porque ela tinha uma quebrada de pulso E que para ataque, hein? Que fazer. força, hein? E que força, Não, hein? não. Então, mas você imagina, ó, eu vou fazer isso, tudo, e vou fazer o maior esforço, inclusive para não cair aqui, não ficar quebrado aqui, não voltar nunca mais para a live. Ela fazia tudo isso num gesto só. E ela olhava para quem vinha no bloqueio, e se as duas mãos estivessem para o lado de cá, ela botava do lado contrário, porque ela dava quebrada de pulso. Era um negócio, Exatamente. era um negócio impressionante. Então, esse time tinha Isabel, Isabel, gente. Isabel, olha, tipo, Isabel é. entendeu? Eu vi esse time jogar. Então, aí é que eu falo. E eu vi a Fernanda Venturini jogar com 20 anos, e falei assim, nossa, essa Você menina deve ter só visto o tem... vídeo que eu botei ali essa semana, da semana Hum. passada, que eu fiz uma só assim, variação com as jogadoras, na ponta, no meio, e ainda batendo na ponta. Aí alguém botou assim, gente, a Fernanda faz com 20, acho que as de 30 não faz hoje. Ela botava o Isso. povo pra Não, sambar. e aqui ninguém está dizendo assim, a Fofão foi uma excepcional jogadora. Foi, foi. Agora, a Fernanda era um negócio espetacular, porque a Fernanda ela tinha uma visão periférica que poucos seres humanos têm. Você Nasceu vê pra uma coisa? fazer aquilo. Eu falei que ela jogava de terno. Que todo mundo. A Virna falava assim: a Virna fala, Marquinho, a gente saia descabelada toda coisa. A Fernanda, o cabelo não saía do lugar. Eu falava, como é que você consegue? Num jogo no Guarujá, num jogo no Guarujá, contra Mike do o. Guaibê. É, mas foi naquele da entrada da cidade. Lá tinham O dois outro, ginásios. sim. Aí ela pega e eu tô ali. Então tá tudo certo. Tá tomando um pau de 2-0. Aquele set era até 15 e não era no modelo tie break. Então era 25 pontos, 25 pontos e tal. Se empatasse 2-2. Tá 15-0 no. Foi assim. Tá 2-0. E o terceiro set já tava indo pro brejo. Tava 15. Tava uns 14, uns. Não, peraí. É aquele que o pessoal do BCN tá comemorando, na hora que tá lá o pessoal dançando, ela pega e fala assim: vocês estão vendo ali? É esse? É Ela esse dá o aí. grito pra todo mundo? Isso, não, não. Aí ela começa o seguinte: alguém levanta e fala chupa, que é um termo que as mulheres do voleibol mas elas se emputecem. Tá Alguém vendo? levanta e fala assim: a Fernanda caiu numa bola, não sei se foi bloqueio, não sei o que foi. Ela caiu, ela ficou no chão, e quem está em cima levanta com as duas mãos assim para frente, chupa, Fernanda.
ela levanta e fala assim, acabou. Não sei o que ela fala pro time, ela volta pro time. Ela fala e sai. Não é que ela ficou. Não, 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 não faz isso. ela falou alguma coisa, levantou. Bom, foi 3-2. Ela virou aquele set, ganhou o outro. E no terceiro quase que não tem jogo, porque só jogou a Fernanda. Ela fez bola de segunda, ela fez bola com Faz as meio outras range. jogarem, era foda. Eu Não, ela adoro. fez tudo. Tudo que você imaginar, aquele China, Disbico, ela abriu o cardápio e falou, agora eu vou jogar. Ela virou o jogo. A Fernanda era capaz. Dizem as jogadoras que é assim, a Fernanda estava aqui, ela estava olhando aqui a rede e olhando a quadra adversária. Ela virava para quem estava do lado e falou assim, seu namorado, para jogador do lado, seu namorado acabou de entrar ali na outra porta, dentro da quadra. Ela estava de frente para cá, cara. E ela A falava gente assim, ó, seu chamava ela de namorado... olho da nuca. A gente falava assim, Fernanda É, tem olho na nuca. não, mas você pode perguntar para ela que ela vai te falar, é verdade. Ela falava para as jogadoras, ó, seu marido chegou ali. Seu Era marido e seu filho, seu namorado, o noivo, ela cantava o jogo dentro e fora da quadra. É Era impressionante. foda. Né? Eu ficava impressionado, assim, eu olhava e falava, gente, ela faz tudo com uma leveza, com uma calma. Até hoje a gente é amigo pessoal, assim, tô sempre com É, ela. você não tem E eu imagem fico dela invocada, impressionado. né? Você não tem Hã? imagem dela invocada. Ela invocada, Nunca. chutando o Assim, ela podia chão. estar fritando por dentro. Que aquele jogo Mas do Parque do Guaibê, ela faz assim, ó. Ela bota uma, duas, três, ninguém vira, e tem uma hora que ela passa de segunda, ela faz assim, ó. Ela chega e faz assim, ó. Vamos! Ela faz um vamos, mas eu olho e falo assim, ah, tá puta. Mas não fala. e Aí não vira o fala. jogo. E no final É ela isso. sai daquele jeito dela normal. Fala, gente, é pra poucos. É isso. E é bom, assim, eu acho que o vôlei me deu isso, vamos supor. Eu vi do lado de cá, e ao começar a montar os acervos, eu pude ver como os jogadores ficavam, assim, impressionados, porque, assim, eu acho que eu montei de todos eles aí, e montar livros, e reunir histórias, e reunir os jogos, reportagens, o que eu fiz? Eu fiz um digital. Eu já tenho, o museu digital já existe. Só que lá dentro você tem livro, revista, fotografia, de todas as épocas. E o legal é o quê? Que você consegue viajar no tempo e você consegue, eu pelo menos consigo valorizar todas essas pessoas que passaram, porque às vezes eu converso com todo mundo. Às vezes você pensa assim, aquele reserva ali, o reserva que está ali é o cara que mais prestou atenção em tudo que aconteceu, porque ele queria ser titular, e ele estava prestando atenção de repente E no de vez ídolo em dele, quando, numa outra pessoa, entendeu? o Hinaldo Manta, que você conheceu, foi treinador, foi um dos maiores treinadores que eu vi de todas as modalidades. Sou amicíssimo da irmã dele, a Cláudia. Isso. O Hinaldo era assim, do Abel, do Ferreira, do Palmeiras, do Tele Santana, é dessa Ele divindade, jogou dessa tênis com o parte. Pelé. Ele jogou tênis com o Isso. Pelé. Então, ele era desse nível aí, né? O cara que tinha uma cabeça espetacular. Ele montou esse time que era Transbrasil, que virou Sadia, por conta de que ao final da E era Transbrasil, a Sadia. paulistano, né? Era paulistano que virou Transbrasil, que virou. Foi Porque quem patrocinava era o dono da Transbrasil. Aí o teve um Marco problema Fontana. lá. Isso. E aí a família Fontana, que era dona também da Sadia. E aí eles herdam o time da Transbrasil para não deixar as mulheres desempregadas. Porque E aí, ia decretar falência, lembra? isso. E aí, você sabe que eu sou vizinho de uma Olha aí, das ó. moças. É isso aí mesmo. Pinheiros. 11 Ana Lúcia, porque eu adoro. Ana Lúcia era craque. E, e aí, e a irmã do Tebola e da Cris, né? Porque o Tebola foi jogador de polo aquático e a Cris jogou nesse time da Sadia que foi campeão do mundo. Aí, disputou 10 títulos. É que você está contando 2 títulos, mas disputou 10 títulos. 3 paulistas, 3 brasileiros, 3 sul-americanos e o Mundial e ganhou os 10. Não, mas tinha a Esse Copa time da Brasil Sadia. na época. É isso. Mas assim, Com duas no Copas roteiro, Brasil. ganhou 2 Copas do Brasil. Mas Foi. foi o único time no mundo que ganhou todos os títulos que disputou. Nunca perdeu um título. E teve outra Jogou para coisa. Foi a primeira vez que a Fernanda jogou contra a Irina. Eu lembro que antes eu não vou lembrar o nome dele agora. Também ele era um repórter, ele também era médico. Aí nesse programa vai a Ana Lúcia, vai a Ana Moser, vai o Baca. Ai, gente, como é que é o nome? Eu adoro esse cara. Sérgio, o médico. Não. O médico Ele era médico e ele tinha um programa de TV. Ele operou até a Ana Lúcia, não vou lembrar o nome dele agora. não é o A Ana doutor Lúcia viu? Sérgio, não é o doutor Sérgio que foi médico da seleção e foi campeão olímpico?
Não, É o doutor Sérgio, de óculos. eu vou te mandar a entrevista, você vai ver. A Lúcia, quando viu, falou assim: me manda essa entrevista agora. E eles estão especulando quem vai ganhar o Mundial de Clubes, por quê? Aí vinha a Irina Kodienko, que jogava no Melado, da Hungria. Aí ela pegou e falou assim, da Iugoslávia. Aí pega e fala assim: ah, mas ela é craque, ela acabou de ser MVP. Aí vai jogar ela contra a Fernanda. E naquele jogão da Sadia contra elas, no scout, a Fernanda levantou ali 74 bolas. Ela levantou 72 bolas perfeitas. Eu falei assim, gente. Afinal é média. E foi ali que eles botaram. Será que vai ganhar? Será que não vai? E a final é Colgate contra a Sadia, que também Sadia. foi a final do Sul-Americano de clubes. 12 de maio de 1991. É esse jogo. Exatamente. Eu tenho a revistinha aqui, estava olhando ontem. Que a Sadia se torna campeã do mundo. 12 de maio de 91. Bom, muito bom falar com você sobre voleibol. Muito legal. Também. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu falei do Marco Antônio, eu falei do Paulo Russo, que fizeram muito voleibol, do Zé Roberto, que é meu amigo, mas eu não falei de um cara que eu sou amigo, amo de paixão e me ajudou muito na minha carreira. Sempre me deu ótimos conselhos, falei do J. Júnior, essa coisa toda. As pessoas que mais transmitiam voleibol na Bandeirantes Sul. E o Marco Antônio, além do Luciano. Eu esqueci de falar do Álvaro José. E ele merece. Eu ia falar isso agora, porque assim, eu falo sempre com ele, não falar dele é impossível. Esse cara, além de ser o maior jornalista de esportes do Brasil, porque aí, olha a monocultura do futebol. Não, não, não. Ele é o maior jornalista esportivo de todo o território brasileiro. Bebe na fonte. Você vai falar qualquer coisa com ele, eles contam a história, eles falam sobre o filme, eles falam sobre o país, eles falam sobre o lugar. Ele é sensacional. Não, além de tudo, ele é professor de história, né? Ele é formado pela USP e tal. É assim, além de ser também outro cara, boa praça, sério pra caramba no que faz, um brincalhão aqui, né? Mas é sério no que faz. Ele é o maior jornalista esportivo do país. O maior. Por quê? Porque tem algumas coisas num jornalista que medem tudo, não só a sua competência, como o seu caráter. É você nunca ter medo do desafio daquele outro profissional que vem. Porque muitas vezes o cara fica, pô, esse cara vai chegar aqui, ele é bom, aí tal, e o cara já começa a ficar preocupado e não sei o quê. Ele não. Ele é capaz de pegar o microfone dele e pode falar, como ele fez comigo. Ele chegou para mim e falou assim, ó, nós vamos fazer uma transmissão juntos, a primeira vez que nós transmitimos, vamos fazer uma transmissão juntos, fica tranquilo que você precisar e tal, tá, pô, tava vindo da Gazeta para Bandeirantes. Logo na sequência tinha a Olimpíada de 88. E aí, é assim, ele foi um cara que abriu portas, que sempre foi generoso, que sempre foi um cara ombro amigo. Mas ombro amigo não é para ninguém chorar, não, porque aqui ninguém quer chorar. É o ombro amigo que é aquele, o cara que é amigo, ele não te deixa chorar. Ele não enxuga a lágrima, ele não deixa você chorar. E esse cara, o que ele me ajudou na Bandeirantes, Kim, mas o que ele me ajudou para poder me projetar, né? Se eu tinha o Flávio e o Eli no futebol, que me ajudavam bastante, né? Sempre coisa positiva e tal, eu tinha o Álvaro porque o Álvaro, se fizer futebol, ele vai dar um show porque ele conhece de todas as coisas. Né? Entendeu? Ele, assim, ele faz comigo. A gente bate vários papos, ele fala, Marquinhos, isso aqui, Marquinhos, aquele outro. Tem isso aqui, pesquisa aí, faz aquele outro. É sensacional. E o legal dele é ele não ser enciumado, porque a gente tem muitos idiotas em todos os setores da atividade humana, tem muita gente boa, muita gente ruim, né? Como na vida. Só tem que tomar cuidado com os imbecis, que como já se dizia aí, né? Eles são tão fortes, que eles são tão... Vão dominar o mundo, né? Que eles vão dominar o mundo. Então, mas esse é um cara que, sabe assim, ele é generoso, ele é amigo das pessoas, ele não fica enciumado, ele sabe, porque ele sabe o espaço dele e sabe que o espaço dele é reservado pela competência, pela capacidade. Então, eu acho que mais do que nunca falar sobre ele, já que a gente está falando tanto de voleibol, e ele é um dos ícones ícones do esporte de maneira geral, também do voleibol, é importante falar por toda a capacidade que ele tem. Vi muitos jogos com ele e aprendi muito também. Porque tudo isso que eu acho que eu fui aprendendo do vôlei, que eu fui adaptando, eu fui anotando, né? Eu anotava. A gente não é igual hoje na internet, que o pessoal vai lá e pega. Às vezes o pessoal fala assim, você pegou esse texto. Eu falo assim, não, eu vejo o jogo, eu lembro da época, eu paro, antes de eu fazer o vídeo eu vou lá e escrevo, eu faço as minhas considerações. Eu não pego texto em lugar algum. Eu vi isso a vida toda, eu li isso a vida toda.
Eu estudo sim todos os dias. Eu pego uma coisa mais antiga, eu vou lá estudar sobre história, eu vou estudar sobre o contexto daquele país. Eu pego uma coisa nova que está acontecendo agora, eu tento contextualizar, porque assim, eu acho que o estudo de qualquer esporte, qualquer coisa, ele é diário. Assim, você nunca deixa de aprender. Não, Então, o médico, por quanto ele for médico, ele vai aprender até o último dia. Mas isso serve para o jornalista, isso serve para qualquer um de nós, né? Quanto mais você aprende, quanto mais sede do saber você tem, mais você vai beber água limpa, porque você vai estar sempre renovando as suas energias e fazendo as coisas que têm que ser feitas. mentes inquietas, né? Como diz a doutora Beatriz, ela fala, você é uma mente inquieta, eu falo. Exatamente. Eu estou sempre dormindo, acordando, estou sempre pensando, estou sempre anotando. O bom do celular é isso, eu abro o bloco de notas, eu penso, anota, penso, anota, penso, anota. Então, assim, eu já tenho 5 livros ali, vou começar a publicar daqui a pouco. É isso. Foi um Então tá. prazer, foi um prazer conversar nessa sexta-feira aí, trocar ideias, e a ideia é essa, porque na semana que vem eu vou ter um quadro aí, depois eu vou contar melhor o que vai acontecer e vai valer a pena, porque nós vamos resgatar pessoas para contar essa história. Muito obrigado por dividir. Ganhei minha sexta-feira. Não, e eu também ganhei a semana. Ganhei a É, semana. Porque é que muito isso, bom a gente imagina. falar com alegria daquilo que é o motivo de cada um de nós. É o motivo da minha vida, o esporte é o motivo da minha vida. Se tenho o É, que tenho, nossa, tenho graças ao esporte de maneira geral. E o voleibol foi um desses esportes que me ajudou bastante a conquistar o que eu conquistei, a chegar onde eu cheguei, a conhecer mais de 30 países, a viajar para lá e para cá e viver tanta gente e coisas legais. Grande abraço para você, Quinho. Obrigado pelo carinho e pela amizade, né? com certeza. E precisar, nós estamos aqui. Faço de suas as minhas palavras. Admiração Tamo total. junto. Tamo Tamo junto. Boa junto. sexta-feira. Fica com Deus. Um abraço. Você também, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.